Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Estamos iniciando aqui mais uma live, Salmos da Fé, onde nós vamos tratar especialmente dos Salmos do 123 até o 126. Amém? Nós vamos fazer hoje 4 salmos. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Então, eu vim aqui para algumas pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Já Karen já está aí, né, Karen? A Tatá também. Thalita, Karen. Amém. Glória a Deus. Então hoje Salmos da Fé, do Salmo 123 até o Salmo 126. São salmos bem pequenos, bem curtos, onde nós vamos passar por cada um de uma forma rápida, né? Então, por isso que vai dar para a gente fazer hoje 4 salmos, amém? Então, vamos começar. Aleluia. Sei que o pessoal está sendo avisado aí, algumas pessoas chegaram, amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos começar com o Salmo 123, amém, queridos? Aleluia. A ti que habita nos céus, diz o seguinte: a ti que habita nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos teus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à tua vontade e do desprezo dos soberbos. Amém, queridos. Antes da gente começar a ministrar em cima desse salmo, eu quero saber de vocês, que hoje eu estou sem o microfone, se está dando para ouvir bem. Se vocês que estão aí, avisa aí, por favor, se está dando para ouvir direitinho. Eu estou sem o microfone hoje, amém? Espero que esteja ouvindo direitinho. Amém, dona Bilia? Está dando para ouvir direitinho, dona Bilia? Amém. Está dando para ouvir, pessoal? Direitinho o som? Bom, ninguém me retornou agora, não sei se está dando para ouvir, né? Mas está bom o som, amém, Karen? Obrigado, que eu estou sem o microfone, amém? Então, por isso que a gente atrasou um pouco, é porque o trânsito estava bem fechado aqui essa hora, e no que eu atrasei não deu para preparar algumas coisas, mas vamos lá. Então, esse primeiro salmo diz, é um salmo onde está sendo havendo um pedido de socorro, né? É comum isso nos salmos, alguns salmos, melhor dizendo, há um pedido de intervenção de Deus diante de uma situação de dificuldade. Sabemos que é algo que, mesmo nós andando na fé, na época de hoje, na nova aliança, e mesmo nós sabendo quem nós somos, mas também, irmãos, há lugar para um clamor e para uma intercessão, principalmente quando envolve ainda pessoas que não somos nós mesmos, outras pessoas. Quando nós oramos por outras pessoas, nós estamos intercedendo, amém? E aqui o salmista está intercedendo, pedindo pela misericórdia de Deus diante da situação que eles estavam passando. Eu só posso te dizer o seguinte, queridos, independente do que você esteja passando, Deus é poderoso para intervir e solucionar qualquer problema que você esteja passando. Mas não só Ele é poderoso, e quem crê em Deus sabe que Ele tem esse poder para fazer isso, mas é muito importante você saber que Deus é bom e Ele quer sim intervir. Mas tudo funciona pela fé. Então, existe a fé para crer em Deus, né? E existe a fé para crer que Deus vai agir em determinada situação, e também deve existir a fé
para que não só Deus tem poder, não só existe, não só Ele tem poder para agir em determinada situação, mas que Ele quer intervir e mudar essa situação. Independente do que você está passando, no final nós vamos fazer uma oração e nós cremos na intervenção do Deus Todo-Poderoso, da menor coisa à maior, não importa. O salmista diz o seguinte, no versículo 3 e 4, os últimos: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Nós vemos aqui que tem alguma coisa a ver com relação ao escárnio e à soberba de algumas pessoas que não criam em Deus, que não tinham temor a Deus. Isso é algo que realmente acontece, né? Existe esse tipo de atitude por pessoas que estão no mundo. É uma coisa quando você está em um lugar, principalmente quando você está em um lugar, ou numa cidade, numa região, onde há muita riqueza, né? Há muitas pessoas com muito dinheiro, é mais fácil você ver esse tipo de coisa. Há pessoas que realmente pensam que o que eles são é o que eles valem, o que eles valem é o que eles têm, o dinheiro. Isso faz com que essas pessoas com soberba desprezem outras pessoas. E o salmista está levantando essa situação, ele está dizendo: estamos fartos de escárnio e de desprezo. Eu quero dizer para você que você nunca será desprezado pelo Senhor. Quem nasceu de novo, quem é filho de Deus, pode ter a plena certeza que o Senhor não vai esquecer você. Ele nunca esqueceu e Ele te ama. Muito pelo contrário, Deus tem especial predileção por pessoas que estão debaixo de alguma tribulação desse tipo, estão sendo humilhadas, estão sendo escarnecidas, porque a Bíblia diz claramente que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. A humildade, a dependência totalmente de Deus e da sua palavra, traz a manifestação da bondade de Deus sobre a nossa vida. Amém, queridos? E quando eu estou falando de humildade, não estou falando de você se sentir inferior a outras pessoas. Não é isso. Quando estamos falando de humildade, a humildade bíblica tem a ver com a total dependência de Deus, tem a ver com o temor ao Senhor, tem a ver com a total credibilidade e crença no que está escrito na palavra. Tem dois pontos a que se considerar. É claro, irmãos, que ser dependente e considerar a palavra de Deus em primeiro lugar, ser humilde diante do que ela diz, de maneira nenhuma vai deixar em aberto a possibilidade de alguém ser arrogante. Muito pelo contrário, irmãos. Arrogância, a gente sempre diz isso, arrogância e orgulho tem a ver com o que se faz com outra pessoa, tá? Agora, intrepidez e fé tem a ver com aquilo que a gente está fazendo com nós mesmos, amém? Então, alguém intrépido, alguém cheio de fé, não é alguém arrogante, mas é alguém que sabe quem é, sabe qual é a posição aqui nessa terra, sabe que Deus já lhe deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Isso é uma atitude de intrepidez, é uma atitude de liderança espiritual. E Deus chamou todos os filhos dele para serem intrépidos como leão, para serem líderes, para serem alguém que levanta e outras pessoas vão ver um espelho de Jesus Cristo, vão ver um espelho do que Deus é e da natureza de Deus. Agora, outra coisa é a arrogância. A arrogância geralmente é como o salmista está dizendo, ela envolve a soberba, o escárnio, o pouco caso que se faz com relação a outras pessoas. Amém, queridos? Então está aqui o Salmo 123, é um pequeno salmo, e agora vamos para o Salmo 124, que diz o seguinte: não fosse o Senhor que esteve do nosso lado, Israel que eu digo, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus
e da terra. Oh, glória a Deus, aleluia. Evidente que a primeira revelação, né, o que o salmista está falando aqui, é diretamente relacionado com algo que eles estavam passando lá, o povo de Israel estava passando. Mas, como um bom salmo da fé, ele também traz revelações para a nossa situação hoje, como nova aliança, como nova criatura, participantes de uma nova aliança, como povo de Deus, participantes do reino de Deus. E qual é ele? Qual é a revelação? Primeiro, a proteção em Deus, né? A guarda, o guarda de Israel não dormita, o guarda do seu povo não dormita, ele protege você, mas como a gente já disse outras vezes, não é só você saber que Deus protege, né? Ou pela questão óbvia, se é Deus, se ele é todo poderoso, se eu nascido de Deus, ele vai me proteger. Não é só saber, é preciso exercer a sua fé, é preciso ter convicção. Fé é certeza, fé é convicção, fé é a plena certeza de que já está feito. Ele é o teu protetor, e aqui ele está falando que está protegendo Israel, e ele protege você também. Mas o versículo 6, 7 e 8 é muito bom. Ele diz o seguinte: olha, bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Eu vejo isso aqui totalmente relacionado com a liberdade que nós temos. Nós somos livres do império das trevas. Nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor em Cristo Jesus, onde nós temos a redenção, nós fomos redimidos, nós fomos libertos pelo sangue de Jesus, nós fomos totalmente libertos da influência de Satanás, e você precisa ter consciência disso, irmãos, porque o que é um crente carnal? Um crente carnal é aquele que parece que não tem consciência disso. Ele não tem consciência que ele é livre e ele é movido pelos seus desejos e pelas suas vontades, e ele se torna carnal porque, como uma criança egoísta que quer sempre o seu brinquedinho, esse crente ele fica revoltado quando as coisas não acontecem do jeito que ele quer. Então é preciso entender, esse crente assim desse jeito, esse cristão carnal, ele precisa entender que ele foi liberto, ele não precisa estar debaixo da influência de demônios, ele não precisa estar debaixo de uma perturbação demoníaca que muitas vezes age na carnalidade das pessoas. Então nós fomos libertos, nós fomos livres do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. O império fala de uma opressão. Na história da humanidade, todo império ele exercia o seu poder sobre outras nações de uma forma rígida, militar, de uma espécie de ditadura. Então o império romano era assim, né? O império grego e tantos impérios que houveram, o império babilônico, todos esses impérios têm essa característica, é um povo de uma nação que vai invadir outros e se torna um império, né? Mas o reino de Deus não é assim. O reino de Deus tem um rei, o rei é Jesus, e nós somos seus súditos. E o reino de Deus não é imposto, o reino de Deus é recebido. E quando nós recebemos o reino de Deus, quando nós recebemos Jesus, quando aceitamos Jesus, quando cremos em Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado, e nós somos livres, há uma libertação do império das trevas, e aí nós podemos viver livres. Em Romanos capítulo 6 diz que o pecado não terá domínio sobre nós. Na verdade, o pecado não tem domínio sobre você. Quando você peca, não é o pecado que está dominando você, é você que está muitas vezes dando lugar aos seus desejos mentais, a coisa que rola na mente da pessoa. E quando começa a pensar naquilo, começa a meditar, e quando medita, termina por praticar, como diz lá em Tiago capítulo 1, que Deus não tenta ninguém, mas cada um é tentado pelas suas próprias concupiscências, quando essas o atrai e seduz. A concupiscência, havendo sido gerada, dá à luz o pecado. Então veja, dá à luz o pecado, está lá em Tiago capítulo 1. Antes não tinha pecado, o pecado não tem domínio. Quando é que dá à luz um pecado? Quando a pessoa dá lugar às suas concupiscências, aos seus desejos, às suas vontades. Isso é um crente carnal, irmãos. Então você precisa entender que você foi livre como um pássaro do laço do passarinheiro. Você escapou, a armadilha foi armada, a arapuca foi armada para você
para você ir para o inferno, mas quando você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, você escapou como um pássaro no laço do passarinheiro. Amém? Ele está falando exatamente aqui, esse laço do passarinheiro é aquela arapuca, né? Onde se pegava os passarinhos, né? Eu me lembro que quando eu era pequeno, né? Quando eu era jovem, havia esse tipo de coisa, né? Nas cidades ainda haviam vários tipos de passarinhos e era comum naquela época as pessoas criarem passarinhos e botar em gaiola, né? Graças a Deus que esse costume tem reduzido bastante. E como a gente não tinha conhecimento, né, disso, era uma cultura, havia uma cultura de criar passarinho, e crianças e meninos tinham essa cultura também, na periferia das cidades ou nos sítios e tal, colocar aquelas arapucas para pegar o passarinho, o canário, né, e outros, canário da terra e outros passarinhos que tinham. E quando eu leio esse versículo aqui, eu lembro daqueles episódios, né, onde o passarinho caía ali naquela arapuca para ficar a vida toda preso dentro de uma gaiola. Graças a Deus eu não gosto disso, eu não tenho nenhum interesse nessas coisas. Eu acho que todo animal deve estar livre, eu não concordo com estar preso de forma nenhuma, porque um animal é uma criação de Deus. Se ele não está espontaneamente com você, ele deve ser livre. Bom, voltando ao ponto aqui, né? Mas, da mesma forma que os passarinhos ficavam lá o tempo todo presos numa gaiola, assim são aquelas pessoas que não nasceram de novo, né? E a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essas pessoas estão amarradas, estão presas dentro da gaiola do pecado, mas como escapar, o pássaro escapando do laço do passarinheiro, ou seja, não caindo na arapuca, nós fomos dessa mesma forma livres. Então só é você imaginar, o império das trevas é viver dentro da gaiola do pecado. O reino do Filho do seu amor é viver livre, batendo asas por aí como um passarinho liberto. Então nós estamos nessa situação, nós somos livres, nós estamos livres, amém? E o versículo 8 diz o seguinte: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. O nosso socorro, irmãos, vem de Deus. E eu, como eu disse no início, muitas pessoas pensam que é só saber aqui, mas não é saber aqui, irmãos, é no coração, é você realmente ter consciência disso. A consciência de libertação faz você andar em livre. A consciência de justiça faz você ficar longe de toda e qualquer condenação. A consciência de fé faz você andar com intrepidez em fé, amém? A consciência da proteção de Deus faz você viver livre e não aprisionado. A consciência da presença de Deus faz você andar no temor do Senhor e em adoração a Ele, porque Ele está em todos os lugares, não só aqui, através dessa live, na tua casa aí, ou aqui comigo, mas em todos os lugares. Claro, Ele precisa ser percebido, Ele precisa ser reverenciado, Ele precisa ser adorado, porque esse é o primeiro passo da atitude de fé. Amém? Então vamos para o Salmo 125. O Salmo 125 diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Esse é um salmo bastante conhecido, né? Há alguns cânticos conhecidos em cima disso aqui. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas como o monte, os montes não, como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. É bom que se diga, não são como os montes, são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora para sempre. Mais um salmo falando da proteção. Nós precisamos entender o que é confiança. Confiança em Deus é uma fé plena, total, irrestrita, de que Ele está protegendo você. Confiança em Deus é uma fé
plena, total e irrestrita, de que o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Confiança em Deus é uma fé total e plena, irmãos, e irrestrita, de que Ele é o teu Senhor e Ele cuida de você, Ele é o teu Pai, Ele te guarda, Ele te livra, irmãos. Preciso entender, eu estou batendo nessa tecla, é algo que vem no meu coração muito forte. Você precisa entender no seu coração que não é algo que tem que ser guardado só como informação na mente, é algo que tem que ser vivido, é algo que precisa ser crido. Uma criança, quando está no colo do pai, ele confia plenamente no pai, ou na mãe, no caso. Pai ou da mãe, não é verdade? Eu, quando penso nisso aí, na confiança no braço do pai, eu me lembro quando eu era pequeno, né? Eu morava na cidade do Recife, e o Recife daquela época era bem diferente do Recife de hoje, era bem menos perigoso, e a gente ficava de noite andando pelo centro da cidade, nas ruas, naquelas pontes lá, era comum haver passeios. Veja como é diferente, as pessoas andavam pela Rua da Imperatriz, né, e pela Conde da Boa Vista, de noite, e andava pela ponte, aquelas pontes do rio, que atravessa o rio Capibaribe, né, várias pontes, e eu me lembro que quando chegava a época de São João e final de ano também, soltava muitos fogos de artifícios ali na beira do rio, e grande parte da população ia ali para aquela beira do rio, ficava nas pontes. E eu me lembro de um episódio, bem que eu era pequeno, eu deveria ter 4 anos de idade, por aí, em que meu pai me colocou em cima daquele parapeito da ponte, e eu olhei para ele assim, e ele disse: não se preocupa, eu cuido de você. E ele me abraçou, e eu fiquei plenamente seguro, porque era meu pai. E de que eu estou querendo dizer para você? Você não precisa dizer para uma criança que ele vai confiar no seu pai. Ora, ele confia plenamente. Ele estando naquela situação, ele não vai morrer. A altura daquele lugar era grande, pessoal. A altura, principalmente para uma criança, né, que a gente tem uma ideia sempre exagerada. A criança sempre vê tudo grande demais, né? As distâncias parecem ser grandes demais, as alturas parecem ser maiores. Quando a gente fica adulto e que vai para o mesmo lugar, que a gente descobre que não era tão alto assim. Mas a mim, eu vi aquela altura imensa, e meu pai estava me segurando. Ora, eu não precisava exercer fé, né, assim, no sentido de crer, eu vou crer, né, que meu pai vai me segurar. Eu já sabia. Você precisa entender que fé é a plena convicção, irmão. Você já sabe, é uma convicção. Assim como o filho tem uma plena convicção que o pai segura, assim também você tem que ter essa firme convicção que você está seguro, tá? Essa segurança, por exemplo, como a semelhante a de um filho que tem para com o pai, é aquela segurança que você tem que exercer e tem que ter, crendo, por exemplo, que você não vai morrer cedo. Tem pessoas que têm pavor da morte. Isso é um absurdo, porque a Bíblia já deixa claro que nós não devemos ter nem pavor da morte. E por que não devemos ter pavor da morte? Porque Ele já nos libertou do império das trevas, porque você não morre. Mesmo que o seu corpo faleça, você vai direto para a glória, então você vai viver uma vida muito melhor. E depois, futuramente, terá a ressurreição. Mas é bom que se diga que além desse pavor da morte não deveria existir, porque não deveria existir, porque você vai para um lugar melhor. Ainda por cima tem outra coisa: durante a vida que você está vivendo aqui, você tem que andar crendo e firme nessa mesma convicção que o salmista está dizendo aqui. Como os montes de Sião estão ao redor de Jerusalém, assim é o Senhor para com o seu povo. Então é a mesma convicção, a mesma certeza, a mesma confiança que um filho tem para com o pai. Amém? Aquela confiança que você está protegido, você foi abraçado por Deus, e Ele não vai permitir que nenhum mal atinja você. Pastor, mas e eu no passado aconteceu isso, ou alguém que eu conheço que aconteceu isso, ou o vizinho da direita, ou o vizinho da esquerda. Irmãos, isso não importa. Por que não importa? Porque você tem percebido, inclusive com essas mensagens que nós temos dito aqui, e ensinado e pregado, que a fé é bem particular, é algo particular. E até mesmo você mesmo talvez não tivesse crido no passado e agora está crendo. Não é verdade? É algo muito particular. Quantas pessoas você pode dizer, até porque você não poderia dizer, porque você não é Deus, não conhece o coração, mas quantas pessoas você poderia afirmar que estão crendo a respeito de algo?
Você não pode dar conta da fé de ninguém. Você só pode dar conta da tua própria fé. Mas mesmo a tua fé, mesmo você dizendo, tá certo, eu concordo, eu vou dar conta da minha própria fé. Mas tem um fato muito importante, tem pessoas que pensam que creem, pensam que estão andando em fé, mas no momento da tribulação, no momento em que a situação se levanta, desmorona tudo e a pessoa se desmorona porque pensa que está andando em fé. Como é possível isso, pastor? A pessoa está ouvindo uma palavra como essa e mesmo assim está sendo enganada e não está andando em fé. Eu vou dizer como é possível. A palavra vem e ela fica aqui, e a pessoa dá amém, e a glória a Deus e aleluia, mas ela não caiu de verdade aqui. Quando a palavra cai aqui, é o verdadeiro ouvir, é o inclinar os ouvidos, né? É o verdadeiro ouvir, é abrir o coração. Quando ela cai no seu coração, irmãos, ela produz vida, ela produz fé. E quando produz fé, você agora tem aquela revelação daquilo e nada vai abalar você. Amém. Então, por isso que nem você mesmo pode, você só pode dar conta da tua fé e você realmente pode dizer que está andando em fé quando realmente você recebeu com avidez essa palavra implantada. Você recebe e diz, é verdade, eu creio nisso, o mal não vai acontecer comigo, o Senhor me protege, o Senhor me guarda, o Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre mim, Ele me dá paz, Ele é aquele que guarda, Ele é aquele que me prospera, que me provisiona, que me deu da sua própria vida. Jesus Cristo pagou o preço para que eu ande em saúde, Jesus Cristo pagou o preço para que eu tenha provisão, prosperidade, ampla abundância. Então isso é algo que tem que ser uma revelação no seu coração. Mas eu te digo, não é só cair aqui na cabeça, você tem que abrir o seu coração e dizer, é isso que eu sou mesmo, é isso que eu quero, é isso que eu tenho, é isso que o Senhor me deu. Amém? Então essa é a questão toda. Você precisa entender que confiança, fé, não é só cair na cabeça, irmão, tem que cair no coração, tem que ser algo que se tornou revelação. Amém? Então, como o salmista diz aqui, né? Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo. Aleluia! No versículo 4 e 5 ele diz assim, faz o bem o Senhor aos bons e aos retos do coração. Amém? Então, é isso o meu desejo para a tua vida, que o bem, que é o melhor de Deus se manifeste na sua vida. Amém? Tem um componente de fé, mas tem um componente de fidelidade também, tem um componente de você também relacionado com fidelidade, de você crer e viver segundo a palavra de Deus. Vamos ao último salmo, Salmo 126. Esse é bem diferente também, um maravilhoso salmo. Diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Aleluia. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Oh, aleluia. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. O que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aleluia. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Oh, glória a Deus. Esse salmo é tremendo. Só a leitura desse salmo já é suficiente para despertar em você a alegria do Senhor, né? Algo que já está dentro do seu coração, que é a alegria do Senhor, que é a tua força, tá, pessoal? Ele diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Aí alguém pode pensar logo de primeira aqui, pastor, mas é fácil a pessoa ficar como quem sonha, né? Ficar alegre, porque esse salmo está dizendo quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Então, significa, pastor, que eu realmente é comum eu ficar alegre e eu devo ficar alegre quando o Senhor muda a minha situação. Mas o que muitos não percebem é que a coisa não é localizada assim, não é mudar a tua sorte porque você está passando agora por um problema de enfermidade, mudar a tua sorte porque você está passando por um problema financeiro, mudar a tua sorte, irmãos, aqui está falando mudar a sorte de Sião. Isso nos traz a menção, nos faz a menção, irmãos, de que aqui está falando de uma nova natureza. Amém? Isso aqui é uma revelação a respeito do novo nascimento. Quando o Senhor mudou a tua sorte, quando tu saísse da morte para a vida,
Quando tu saísse da situação de pecado para a vida de Deus, quando você saiu da situação de morte espiritual para a vida eterna, quando você saiu da condição de amaldiçoado, de pessoa que estava amaldiçoado pela morte, pela enfermidade, pela miséria, você saiu daquela condição para ser o quê? Abençoado. Em Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção com as regiões celestiais em Cristo Jesus. Você é abençoado, a tua sorte já foi mudada, irmãos. Mas pastor, é a minha situação que eu estou passando agora, como é que eu resolvo isso? Simplesmente crendo, irmão, crendo na intervenção do Deus Todo-Poderoso. É evidente, nós vamos orar aqui no final, mas você precisa entender que Deus já mudou a tua sorte, e que o pagamento que era necessário para mudar a tua natureza e te redimir já foi pago. O sangue de Jesus já foi derramado, houve expiação pela tua vida, irmãos. Você já é abençoado, a tua sorte já foi mudada. Ah, pastor, mas e essa situação que eu estou passando agora? Ela é leve e momentânea, é temporária. Então somente assuma a sua posição de cristão, de crente, creia de todo o coração que o Senhor é aquele que protege, aquele que guarda, aquele que está sobre ti. Ele é poderoso para te salvar. E Ele não só é poderoso, mas Ele é bastante amoroso, Ele é o próprio amor para querer ajudar a tua vida. Então é uma questão simplesmente de fé. Não é uma questão de clamar em altas alturas, clamar alto, melhor dizendo, para que Deus ouça. Deus já ouviu, Deus já teve misericórdia, irmãos. Pastor, isso não falou agora mesmo que é correto clamar? É correto clamar quando nós estamos clamando pela intervenção divina diante de uma nação, diante da vida de uma pessoa, quando nós estamos intercedendo, irmão, mas a tua vida já foi entregue nas mãos do Senhor. Você é nova criatura, você nasceu de Deus, você é abençoado, você é abençoada, você é próspero, você é uma pessoa que é a própria habitação do Espírito de Deus, você é alguém que nasceu de novo, você é querido do Pai, você é filho de Deus, você nasceu de novo, você saiu da morte para a vida, a própria vida de Deus habita no seu coração, irmãos. Então o que ele está trazendo aqui é a revelação de que quando se mudou a sorte, trouxe alegria. O que isso nos mostra? Que quando você nasceu de novo, quando você saiu da morte para a vida, a alegria do Senhor, a alegria que traz júbilo, foi depositada no seu coração. Aonde é que a gente vê isso? Em Gálatas capítulo 5, quando fala do fruto do Espírito. Diz lá que o fruto do Espírito é amor, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. Ou seja, irmão, a alegria é um fruto do Espírito. Ali não está falando do Espírito Santo, está falando do Espírito do homem recriado, do seu coração. O fruto do seu coração é a alegria, está dentro de você. Você tão somente precisa exercer fé para começar a rir. Pastor, como é que eu vou rir diante de uma situação difícil? É exatamente isso. Nós temos que rir diante de uma situação difícil, rir diante da opressão de Satanás, rir diante do escárnio. Então, o diabo está dizendo que você vai morrer, você ri. Satanás, você está perdido, você está pensando que as tuas informações vão fazer valer na minha vida. A minha vida é firmada nos passos, os meus passos são firmados na palavra do Senhor, e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e eu não vou morrer. É assim que tem que ser. Aí dá uma risada de Satanás, amém? Então, aí tem pessoas que estão usadas pelo diabo para difamar você dá risada. Por quê? Porque quanto mais difamação e pessoas estão sendo usadas para fazer isso, demonstra o quanto o diabo tem medo de você, o quanto o diabo tem ódio de você. Amém? Isso é uma coisa bíblica, você vê mesmo na Bíblia. Paulo, por exemplo, era um cara que era muito odiado, né? Por que ele era odiado? Porque ele era uma tremenda arma, era um canhão na mão do Senhor. Tanto é verdade que até hoje as igrejas são influenciadas pelo aquilo que ele escreveu, né? A sua comunhão com Deus e aquilo que de Deus era revelado a Paulo. E Paulo foi um indivíduo totalmente perseguido, irmãos. Levantava as calúnias constantemente. Se está acontecendo isso com você, fica de risada. Bom, você está chegando no nível de Paulo, não é bom isso? Amém. Então, se você está passando por uma dificuldade financeira, dá risada, porque o teu provedor é Deus, e Ele te chamou, Ele fez de você como rei e sacerdote. A provisão é do Senhor, Ele é o dono do ouro e da prata. E com certeza, irmão, se você crê nisso, se você toma posse
em convicção, que vai viver uma vida mais do que abundante, que você vai viver na abundância do Senhor, você vai viver na provisão do Senhor, irmão, isso vai se manifestar. Dê risada, se alegre antes de ver. Você tem que aprender a se alegrar antes da bênção se manifestar. Amém? Ah, irmão, rir depois que aconteceu, fica aqui para o povo da velha aliança. Mas o cristão, ele deve rir antes de acontecer. Ah, rir depois que já foi abençoado com a prosperidade, fica fácil. Eu quero ver você rir. Fé é rir, irmãos, antes de ter. Fé é convicção plena, dar risada, como se o mal não vai nem lhe tocar, porque você é nascido de Deus, você é filho de Deus. O maligno não pode te tocar. O maligno não pode te tocar. Em 1 João capítulo 5, versículo 18, diz que aquele que nasceu de Deus não vive praticando pecado. Antes, o que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O maligno não pode lhe tocar, ele não tem direito de tocar. E se ele está tentando te tocar, repreenda e dê risada. Dê risada. O maligno não vai te matar, o maligno não vai desanimar você, o maligno não vai botar você para baixo. Você tem que se levantar dando risada. Dê risada, fique alegre. Amém? Aleluia, glória a Deus. Amém. E você tem que dizer, como disse o salmista aqui: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas não é grandes coisas porque lá agora que me abençoou financeiramente, não é grandes coisas porque lá agora que me deu saúde. Não, irmãos, Jesus já pagou o preço, você já tem saúde. O Senhor já pagou o preço para que você ande em provisão, o Senhor já pagou o preço para que você ande em plenitude de vida, irmão. É uma questão de fé, é convicção. É como aquilo que eu disse ainda agora: o filhinho, quando está no braço do pai, não precisa fazer esforço, ele simplesmente sabe que o pai está abraçando ele, segurando, protegendo. Amém, queridos? Algumas pessoas têm essa coisa assim, por exemplo, de achar que Deus está no controle de tudo. Irmãos, Deus está te protegendo, mas Ele não está no controle de tudo. Ele não está no controle do mundo. Se ele tivesse no controle do mundo, ele fazia todo mundo se converter. Deus não está no controle do mundo. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. E Jesus disse que aqui há um príncipe das trevas. Então, embora Deus saiba de todas as coisas, é por isso que ele, pelo seu Espírito, ele inspira homens e mulheres para pregar a palavra, para que através da palavra seja gerada fé, para que ele tenha ferramenta de onde agir na vida das pessoas. Se você ficar para baixo, se você ficar triste, se você ficar cabisbaixo, e toda vez que uma situação difícil vem sobre você, Deus está no controle de tudo, eu já sei que Deus está no controle, você tem que dar uma resposta, irmão, porque essas coisas malignas não procedem do Pai. Você acha que Deus é o autor dessa Covid? Você acha que Deus tem a ver com essas doenças, enfermidades? Deus tem a ver com a miséria de alguém, com um acidente automobilístico, com a morte de uma criança? Deus não tem nada a ver com isso, irmãos. Mas Ele permite porque esse mundo jaz no maligno. A única forma da gente desfazer essas obras de Satanás é através da fé no Filho de Deus, da posse do nome de Jesus, de uma atitude de intrepidez e com relação à sua própria vida, de total confiança, como uma criança se joga nos braços do Pai. Amém? Isso é fé. Fé é confiar totalmente de que você se jogou nos braços do Pai. O Pai te abraçou e Ele não vai soltar você. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, é isso aí. Terminamos com o Salmo 126. Eu espero que você tenha recebido algo, que você tenha sido abençoado, em nome de Jesus, né? Vou orar por você. Eu não sei a sua situação, se é uma coisa pequena, ou talvez ninguém esteja passando, dessas pessoas que estão aqui agora, por problemas sérios, mas com certeza esse vídeo vai estar aqui no Instagram, e outras pessoas eu creio, vão assisti-lo. De qualquer forma, eu quero orar por você, amém? Em nome de Jesus Cristo, eu quero determinar sobre a sua vida aquilo que Deus declarou na sua palavra.
Você nasceu de novo, se você é filho de Deus, você já é abençoado, você já é protegido. O Senhor te guarda, o Senhor te protege, o Senhor colocou anjos ao teu redor. Você não precisa nem pedir que Deus envie, Ele já colocou anjos ao redor. Diz que a Bíblia que aquele que Deus coloca, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, e o anjo do Senhor está ao teu redor. Deus te protege, Deus te guarda. Eu declaro sobre a tua vida saúde, em nome de Jesus, prosperidade, provisão. E se você não nasceu de novo, ainda tem tempo, hoje mesmo, você pode confessar Jesus como Senhor da sua vida. Confessa o Senhor Jesus Cristo, confessa que você era pecador e que você precisa do perdão, e entrega a sua vida a Jesus Cristo, e aí você vai perceber qual é a diferença de ser uma nova criatura, porque a Bíblia diz que passa da morte para a vida, é retirado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Seja abençoado, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida de você que está assistindo essa live, bênção e provisão, saúde, em nome de Jesus Cristo, prosperidade bíblica sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Sejam abençoados, tenham uma boa noite e boa semana, em nome de Jesus. Amém.